E nisso uma voz assim que não estava na nossa roda de conversa falou, né? Conferência de IALTA. De fato era uma pessoa brilhante, né? Foi então que ele começou a dar sinais assim, né? E primeiro eu perguntei para ele de onde que ele era. Aí ele falou um bairro daqui de Boa Vista. Eu falei assim, não, não, fala de onde que você veio de verdade. Aí foi quando ele olhou para cima, né? Olhou pro céu. Só que ele tinha uma característica que desde quando ele chegou, que era não demonstrar emoções. E principalmente ele dominava a astronomia. Eu perguntei para ele onde que ele tinha estudado, qual era a faculdade que ele tinha. Para minha surpresa, ele respondeu que era analfabeto. Então eu comecei a desconfiar que ele não era quem ele estava dizendo ser. E eu perguntei se existiam outras raças que estavam, né, com interesse no nosso planeta. Aí ele falou, né, que o planeta não é nosso, né? E eu perguntei o que tinha em comum nesses outros planetas que ele havia visitado. E ele falou que simplesmente era a guerra. Boa Vista, Roraima, 2008. Hoje você conhece o biólogo Ricardo Dantas. Ricardo nos enviou uma incrível e inusitada história de quando conheceu e deu carona a um alienígena. Antes de partir, te lembro que o podcast Relatos Flutuantes é um projeto colaborativo. E para nos ajudar, você pode enviar o seu relato para o WhatsApp 28 999 834 185. E além disso, pode também nos dar uma força em nossa campanha de financiamento coletivo, através do site apoia.se/relatos flutuantes. E para você que é apoiador de longa data, confere já no nosso grupo e na nossa plataforma que tem episódio exclusivo novo na área. Lembro também que nós temos uma loja de camisetas ufológicas e na temática sci-fi. E para levar uma camisa para casa, acesse lojaflutuante.com.br. Lembro também que toda semana tem camisa nova. Então, bora abduzir a sua camiseta em lojaflutuante.com.br. E para finalizar, como de costume, te faço um reforço. Se você ainda não curtiu e classificou o nosso podcast aí no seu aplicativo, faz isso para nossa nave voar cada vez mais alto e ficar destacado lá nos podcasts mais ouvidos. E dessa forma, mais relatos automaticamente vão chegar aqui para nossa nave, ok? Então agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 112 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Saudações, sou Ricardo Dantas, sou biólogo e escritor. Nasci no Rio Grande do Norte, mas vivo em Roraima desde 2002, né? Trabalhei durante anos na floresta amazônica, mas o caso que irei relatar, ele aconteceu da forma mais inusitada imaginável, né? Esse fato aconteceu em 2008, né? Eu morava em um bairro aqui da capital Boa Vista, capital de Roraima, e nesse bairro, na avenida principal, tinha um posto de gasolina com uma conveniência em que as pessoas que moravam ali próximo, por algum motivo, acabaram criando um hábito de todo sábado à noite ser um ponto de encontro, né, nesse posto de gasolina. E eram pessoas de diversas áreas de atuação, profissões. A gente se reunia e discutia sobre vários assuntos. Era como se fosse um clube para discussão, para tomar uma cerveja
e bater um papo, né, sobre história, política, ecologia, geografia, ciências em geral, enfim, né, era como se fosse um clube de encontro para bate-papo. E uma noite, nós estávamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial e a gente não lembrava de um fato histórico que aconteceu, né, que tinha acontecido já no final da Segunda Guerra Mundial, e que foi uma conferência, né, uma conferência que reuniu Roosevelt, Churchill, e Stalin, de Gaulle, enfim, foi uma conferência importante para pro rumo inclusive tem um livro, né? E a gente não lembrava onde é que tinha acontecido essa conferência. E nisso uma voz assim que não estava na nossa roda de conversa falou, né? Conferência de Ialta. E de fato era mesmo, era conferência de Ialta. E essa pessoa que falou, eu tinha percebido quando ela chegou. Era um rapaz de mais ou menos aí uns 26, 27 anos, bem simples mesmo, bem humilde. Ele chegou numa velha bicicleta barra circular, aquelas barras circular bem antiga, usando roupas bem surradas, né? Camiseta de político, boné, esses boné de propaganda de loja, né? Uma bermuda e uma sandália havaiana. Eu tinha percebido ele chegando, né? Antes dele falar, dele interagir com o grupo, e ele pediu uma cerveja, uma latinha de cerveja, e ficou tomando sozinho, né? E aí quando ele falou, né, o pessoal continuou conversando, né, continuou com a conversa, mas eu fiquei curioso, né? Fiquei curioso em saber quem era aquela pessoa, né, que sabia dessa informação, que é uma informação bem específica e ela não ensinada em sala de aula, no ensino médio. É muito raro, né, tocarem nessa conferência quando tratam da Segunda Guerra Mundial, e isso aí é uma menção em documentários, né? Eu pensei, bom, deve ser uma pessoa com bastante conhecimento, e fui lá conversar com esse cidadão, com essa pessoa. E de fato era uma pessoa brilhante, né? Só que ele tinha uma característica que desde do início, desde quando ele chegou, eu já tinha percebido, que era não demonstrar emoções. Ele ficava sempre com uma fisionomia de como se ele tivesse indiferente a tudo à sua volta, né? Uma fisionomia que em nenhum momento você percebia pelo olhar dele, que o olhar dele era distante, que ele não, né? E mesmo quando eu fui conversar com ele, né, eu cheguei e ofereci para pagar uma cerveja para ele, ele aceitou, né? E mesmo eu conversando com ele e ele retornando, né, a conversa, chegando a dialogar comigo, ele sempre fazia, né, com esse aspecto indiferente, né, com um olhar frio e distante. E de fato ele era uma pessoa muito inteligente, né? Eu sou biólogo e eu entrei em muitas, né, dentro da minha área de biologia, e ele sabia tudo, né? E era incrível assim o quanto ele tinha domínio, né, de biologia, matemática também. Ele era, né, história. Eu sempre gostei muito de ler livros sobre a história da matemática, sobre a evolução da matemática. Ele também entendia de matemática. Eu também tenho conhecimento de química também, química e física, né? Eu gosto muito dessa área. E ele também dominava
química, física também. Ele falou coisas que eu nem imaginava sobre física, física básica mesmo. E principalmente ele dominava astronomia, né? E eu perguntava e eu fiquei nessa exercício de ficar perguntando e ele respondendo. E eu comecei a desconfiar de que aquilo não era normal, né? Eu perguntei para ele onde que ele tinha estudado, qual era a faculdade que ele tinha, se ele tinha feito qual curso superior e, para minha surpresa, ele respondeu que era analfabeto. Aí começou o grande, né, o mistério, né, em torno dessa figura, porque como que uma pessoa analfabeta, né, e dava para ver que era uma pessoa bem humilde, e nessa época, em 2008, você não encontrava, né, informação pela internet, e outra, a internet era basicamente você tinha que ter um computador, tinha que ter uma linha telefônica para poder acessar, né, a internet, né, nessa época, né? Então e ele visivelmente era uma pessoa que não tinha, né, condições financeiras de ter né, esse acesso à internet, nem muito menos de ter condições de pagar uma TV por assinatura para assistir documentários, né, e eu dava para ver pelo aspecto né, das mãos dele que ele trabalhava no pesado, né? Então, onde ele havia adquirido esse conhecimento? E eu comecei a questionar isso, né? E ele provou que, de fato, ele era analfabeto, ele mostrou a identidade dele, mas ali eu já saquei tudo, porque na identidade dele tava escrito, né? Ele assinou no local lá que é para assinatura, né? Tava escrito não alfabetizado, né? Onde ele deveria assinar, só tinha a mesma impressão digital. Então eu comecei a desconfiar que ele não era quem ele estava dizendo ser, que ele não era aquela pessoa que ele aparentava, né? E fui perguntando e fui fazendo perguntas mais assim voltadas para, né? Não, da onde que você é mesmo? Quem você é mesmo de verdade? Fala, por favor. E ele foi então que ele começou a dar sinais assim, né? E primeiro eu perguntei para ele de onde que ele era. Aí ele falou um bairro daqui de Boa Vista. Eu falei assim, não, fala de onde que você veio de verdade. Aí foi quando ele olhou para cima, né? Olhou pro céu. E ele o tempo todo ele sem emoção nenhuma. Aí eu falei, você não é desse planeta, né? Aí ele confirmou com a cabeça, né? Quando eu perguntei que ele não era desse planeta. Aí eu comecei a fazer perguntas para ele, né? Da onde que ele veio. Aí ele disse que era de um local muito distante. Ele apontou a direção da onde que ele veio, no céu. Então daí eu comecei a bombardear ele com perguntas. E ele respondia assim, de forma muito sucinta, né? E eu perguntei para ele como é que era que eu falei assim, obviamente você não tem essa forma física, né? Como que você é? Aí ele falou para mim que eu não entenderia como que a forma que ele é, que eu não iria entender como que ele era de fato, né? E ele deu a entender que ele estava ocupando aquele corpo, né? E eu falei, né? Aí eu perguntei por que ele estava aqui em Roraima, né? O que ele estava fazendo aqui no planeta Terra? Ele falou que estava observando e que aqui em Roraima era um local ideal, porque quem suspeitaria de uma pessoa maltrapilho, né? E completamente que não passa despercebido, né? Por qualquer um. E aí eu perguntei, né? Se ele conhecia outros planetas. Ele falou que conhecia vários planetas, né? Habitados com formas de vidas que, pelo que ele falou assim, no parâmetro do que seria considerado inteligente para nossa, né? Para nossa concepção do que é inteligente.
né? Eu perguntei para ele se tinha como viajar acima da velocidade da luz. Ele falou que tem várias formas de se viajar acima da velocidade da luz, tanto física quanto não física, que o nosso conhecimento era muito limitado em relação ao universo. Ele deu até como exemplo, como o conhecimento do cientista. Ele usou esse exemplo assim, eu nunca esqueci, que o conhecimento dos cientistas, assim, conhecimento científico mais avançado que nós temos é um conhecimento básico para uma criança de 5 anos, vamos dizer, de várias espécies que existem no universo, né? Que a gente ainda é muito primitivo, né? E teve algumas perguntas que eu fiz a ele e ele falou que não teria condições de me explicar porque eu não tinha capacidade de entender. E eu perguntei se existiam outras raças que estavam, né, com interesse no nosso planeta. Aí ele falou, né, que o planeta não é nosso, né? Existem sim várias raças alienígenas que estão de olho no planeta Terra, e existe uma discussão em relação à nossa ocupação nesse planeta, né? Que ele falou que a existência dele, vamos falar, a raça dele, não se intromete, né? Ele é mais um observador, um viajante observador do que alguém que interfere, né, nessas decisões. Ele falou que existe sim povos, né, de outros mundos que têm intenções, vamos dizer, maléficas com o planeta, e que existem outros povos que freiam, né, essas intenções, né, que é como se houvesse um impasse, né, intergaláctico em relação a não só o planeta Terra, mas como outros vários planetas. E uma coisa interessante que eu perguntei para ele, né, dos outros planetas. Pelo que eu entendi que ele falou, ele visita planetas com civilizações que estão no nosso nível, sabe, no nosso nível de desenvolvimento e de inteligência. Foi o que ele deixou claro, né? E eu perguntei o que tinha em comum nesses outros planetas que ele havia visitado em relação a gente aqui na Terra. E ele falou que simplesmente era a guerra, que a guerra ela está presente, né, em várias civilizações, em vários planetas, né, como se fosse praticamente um estágio que né, se passa. Mas ele também falou que existem locais que não existem conflitos, né, bélicos, né? Os conflitos são outros, mas não o conflito com a violência, né? E de repente ele falou que tinha que ir embora. Aí eu perguntei pra ele, né, para onde que ele ia, se ele tava indo para casa. Ele pegou e apontou de novo para a direção, né? E eu falei assim: você tá indo hoje? Eu falei assim: hoje eu tô indo embora daqui. E aí ele falou que foi por isso que ele se revelou, né? Eu perguntei: mas por que você se revelou para mim? Ele falou: não, porque você já sabia desde o início, né? Provavelmente ele leu minha mente, né? Ele falou: você já sabia, a partir do momento que eu cheguei, você já prestou atenção. E como eu estou indo embora hoje, é a primeira vez que eu me revelo para alguém aqui desse planeta. E para finalizar mesmo, eu perguntei, né? É bem bizarro isso, mas né, até tema, é o título de um curta-metragem que eu participei, que fizemos, né, através desse relato, que eu perguntei para ele o que ele mais gostava, o que ele mais gostou aqui no planeta Terra. Ele pegou e falou: a cerveja. Ele gostava de cerveja, de beber cerveja. Era o que ele gostava aqui no planeta Terra, era de tomar cerveja. E aí ele pegou a bicicleta dele e foi embora. Eu até pedi para ele, para finalizar tudo, né, se eu podia ter a honra de ir pilotando a bicicleta até na esquina com ele na garupa, né? Imagina, levar um ser interplanetário, né, intergaláctico
na garupa da bicicleta. Ele falou tudo bem, mas sempre com aquela fisionomia dele muito séria, muito. E ele subiu na garupa e eu fui, que eu morava ali próximo, né? Eu fiquei na esquina, eu peguei uma rua e ele pegou a bicicleta e sumiu na escuridão, foi embora né, obviamente nunca mais eu vi, eu não sei o que aconteceu com aquele corpo físico, se ele estava habitando aquele corpo, ele também não falou há quanto tempo que ele estava aqui, né, mas ele falou que ele, né, ia ou provavelmente retornar pro local de origem dele. Teve uma hora que eu perguntei para ele se a gente ia evoluir até o nível dele. Aí ele falou que não, né? Aí eu perguntei por que eles não ajudavam a gente. Ele falou que é um consenso de que isso não pode ser feito, entendeu? Ah, ele falou também que tinham muitos híbridos que viviam entre a gente e que a gente nem imagina, que existem outros como ele, né, que assumem a nossa forma física. Ele falou muita coisa, eu perguntei muita coisa para ele, mas teve uma pergunta que eu fiz em relação ao tempo. Ele falou que o nosso grande limitador é a nossa percepção do tempo, de como que a gente encara o tempo e que é uma forma muito primitiva. Por isso que nós não temos condições, por exemplo, de sair do nosso sistema solar e ir para um outro planeta habitável, né? Ou seja, a nossa existência ela tem já um prazo aí para finalizar, né? Nós somos uma raça que já tem data marcada para extinção. Eu entendi mais ou menos isso. Mas sabe o que foi que eu percebi também? É que pela conversa, né, com ele, é que a nossa civilização era como se fosse uma civilização controle, uma civilização padrão em termos de tecnologia, né? Pelo que a gente consegue vencer a nossa gravidade e enviar objetos para o espaço, né? Eu senti que esse é vamos dizer assim, um estágio padrão do que pode ser considerado uma civilização minimamente com um desenvolvimento tecnológico, né? Mas só ali naquela resposta que ele me deu que existem formas de físicas e não físicas de se viajar mais rápido que a luz, só aí eu já vi que o quanto que a gente é muito primitivo ainda, né, nesses conceitos da física e do entendimento do universo. Então, se ele afirmou que existem várias formas de se viajar mais rápido que a velocidade da luz, então imagina, né? Qual é o limite o que é o mais rápido? Ele não me explicou, eu não entenderia. Mas o que é o mais rápido, né, do que a velocidade da luz? O quanto mais rápido? 2 vezes mais rápido? 3 vezes? Ele não me explicou. Talvez porque eu não conseguiria entender, né? Mas ele falou que sim, que existem formas físicas e não físicas de viajar mais rápido do que a luz. Então só aí eu já vi que realmente a gente está muito engatinhando ainda, acho que nem abrimos os olhos ainda no nosso nascimento tecnológico. E o curta-metragem que foi feito, né, em relação a esse relato é só digitar no YouTube Cerveja Interplanetária que tá lá esse curta-metragem, né, que tem esse título justamente porque eu achei muito surreal, né, a coisa que ele falou que ele mais gostava aqui no planeta Terra era a cerveja. Então era isso, né, esse era o relato, né, desse contato que eu tive, né, com uma experiência de conversar com um ser, né, iluminado aqui em Roraima. Um forte abraço para todos e espero que tenham gostado do relato.
Esse foi o relato de Ricardo Dantas, da cidade de Boa Vista, no Roraima. E aqui eu faço um pedido. Se você mora ou conhece alguém dessa região, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Quem sabe a gente alcança um pouco mais da casuística desse lugar. E aí, quem sabe, de relato em relato, criamos uma rede de histórias que vão se conectando o Brasil afora. E claro, se você viveu a sua experiência, conta pra gente. Te lembro que sua identidade pode ser preservada, caso queira, e o mais importante, em hipótese alguma, nós analisamos ou julgamos a sua história. Para isso, você envia o seu relato como áudio para o WhatsApp 28999834185. Nos encontre também no Instagram como @relatosflutuantes e no Twitter como rflutuantes. Se você é apoiador, a partir de agora nós vamos começar um pequeno debate em nosso grupo no Telegram. Então por aqui ficamos, até quinta-feira com mais relatos flutuantes. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.